Eu sou Amaury Cardoso, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos agora, nesse segundo vídeo, dar continuidade ao primeiro vídeo, onde nós estamos propondo a fazer uma apresentação do nosso curso de formação política para a juventude, onde nós fazemos um breve histórico do processo político e social brasileiro. E no primeiro vídeo nós falamos sobre o período Brasil-colônia, enfim, e um pouco de cidadania e o que foi, a importância que foi a vinda da família real e quando o conceito começou a se passar a estruturar o conceito de Estado. Neste segundo vídeo, nós vamos entrar no período império, que é o período monárquico. E quais foram as consequências dessa transformação? Saída do Brasil colônia, que falamos no primeiro vídeo, para o Brasil império. Período monárquico. Em 1822, após o retorno de Dom João VI a Portugal e a determinação do príncipe regente, Dom Pedro I, em permanecer no Brasil, que ficou conhecido como o Dia do Fico, o país torna-se independente de Portugal. A partir daí, tem início o período imperial no Brasil, o qual é dividido em 3 fases. A primeira fase, que vai de 1822, com a proclamação da República, até 1830, que é chamado o primeiro reinado de Pedro I. A segunda fase vai de 1831 a 1840, que é chamado período de regência. E a terceira fase do Brasil Império, Brasil monárquico, vai de 1840 a 1889, esse já é o reinado de Dom Pedro II. O período imperial consolida certas características fundamentais do Estado brasileiro. Tais foram as características fundamentais desta consolidação do Estado brasileiro no período imperial. Primeiro, a manutenção da unidade territorial. Segundo, a existência de um governo civil, apesar de haver monarquia. Terceiro, a ausência de mobilidade social por causa da manutenção da escravidão. E quarto, a limitação da mobilidade política, limitação de acesso da população ao voto. No período imperial, havia uma forte unidade entre as elites políticas e econômicas, apesar da existência de 2 partidos, que era o Partido Conservador e o Partido Liberal. Cabe ressaltar que as elites brasileiras foram se criando em torno de consensos mínimos, dentre os quais o controle da ordem do Estado era o objetivo principal. O Estado tinha o principal papel organizador da produção. Percebe-se, portanto, que o Estado brasileiro foi construído como uma forma de instituição forte e centralizadora. Vamos aqui ver um aspecto nós chamamos a República da Espada. O que representou? A República da Espada representou a consolidação do sistema republicano a partir de 1889, com a proclamação da República, até 1894. A proclamação da República, ela não modifica o medo das elites políticas, as rupturas e as desordens. Nesse período, o destaque está no poder das oligarquias locais, controladas pela figura dos coronéis. Olha a cultura dos coronéis. Quando aqui, o voto de Cabresto, o voto dos coronéis. No período república.
No Brasil, com isso, com a emergência do trabalho assalariado, o fim da escravidão e o aumento das cidades teve início uma incipiente industrialização. O país começa a se modernizar, mas ainda permaneciam resquícios fortes das velhas práticas políticas. A Constituição Republicana do Brasil de 1891, que foi a primeira, estabelece que o presidente da República fosse eleito pelo voto direto. Mantém, contudo, as restrições à participação da maioria do povo. Ou seja, desaparece o voto censitário. O voto seria universal desde que o eleitor fosse do sexo masculino, mulher não votava, desde que fosse maior de 21 anos e alfabetizado. Ou seja, o eleitorado não aumentou, pois o analfabetismo naquela época atingia cerca de 99% da população. Ou seja, quem decidia eram as elites. E aí inicia, depois desse processo da República da Espada, inicia esse processo conhecido, processo histórico político conhecido como a República Velha. O que vinha a ser a República Velha? O Estado oligárquico, os coronéis, que dá o quê? O clientelismo. Olha a cultura política brasileira, quando surge. República Velha, a força dos coronéis e o clientelismo. E aí nós vamos ver o que vem a ser coronelismo e clientelismo. São palavras que indicam práticas políticas presentes na formação política brasileira. Mas nem sempre as usamos com pertinência. Clientelismo indica um tipo de relação entre os atores políticos que envolvem concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma do voto, apoio do voto. A troca de favor pelo voto. Isso é o clientelismo. E o coronelismo? O coronelismo é um jogo de troca de favores, de compromisso entre partes, muitas vezes desiguais, e se manifestava em âmbito municipal. Como assim? O coronelismo é um sistema político que utiliza uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até o presidente da República, envolvendo compromissos recíprocos. Importante destacar que na base do sistema está quem? O eleitor. Mas com a Revolução de 30 e a subida de Getúlio Vargas à presidência, o poder dos coronéis é enfraquecido. Em parte enfraquecido, pois os municípios se mantêm como unidades da federação importantes, embora passem a depender ainda mais da União. Vamos falar também, nesse nosso curso, do pensamento político daquela época. O pensamento liberal e autoritário na formação da política brasileira. E os fundamentos da República Velha. Vejamos. Durante a República Velha, conviveram duas vertentes de pensamento: a liberal e a autoritária. E, longe de se excluírem, foram mesclados pela sociedade brasileira de tal forma que deram origem ao que o cientista político Bolívar Lamolier chama de matriz liberal autoritária, caracterizada pelo predomínio
do princípio estatal sobre o princípio do mercado, que era chamam objetivismo tecnocrático, uma visão autoritária do conflito social, ausência de organização da sociedade civil, ausência de mobilização política, elitismo e voluntarismo como visão de processos de mudança. Enfim, esse era o poder totalitário do Estado. A República dos Governadores acaba fortalecendo o poder do Estado Nacional. Meio caminho para o fim da República Velha. Fatos importantes dos anos 20, ou seja, 1920, contribuíram para o fim da República Velha. Quais foram esses fatos mais importantes a partir de 1920, que começam a minar a República Velha? Primeiro, os movimentos operários, esses das classes médias, dos militares, exemplo, a revolta dos tenentes. Segundo, a criação do Partido Comunista Brasileiro, que se deu em 1922. Terceiro, a Coluna Prestes, que deu início em 1924. Luiz Carlos Prestes, conhecido como Cavaleiro da Esperança. Vargas é derrotado nas eleições de 1929. Vem candidato e é derrotado. Mas essa derrota ficou clara que houve fraudes eleitorais. E esse episódio se transformou no estopim de uma mudança radical do país. Pois, se não me engano, em 3 de outubro de 1930, Vargas dá um golpe de Estado. Ele não aceita a fraude da eleição, e em 1930 ele dá um golpe de Estado. E aí, por isso que a década de 1930 passa a ser um divisor de águas na história institucional e política brasileira. Neste período, cidadãos passaram a ter direitos fruto da atividade política intensa e, mais do que isso, passaram a ser reconhecidos como agentes da democracia. A Revolução de 1930, ela se transforma em um movimento de mudanças. Vargas defende ideias liberais, metas de reformas sociais, diversificação produtiva, incremento industrial, alteração nas relações entre patrões e empregados, sendo o Estado um grande articulador e potencial ator desta relação. Vargas desenvolveu novas formas de sindicalização, sobretudo a ideia da representação corporativa. As reformas recaíam sobre a sociedade brasileira como uma forma, digamos, de desarticular o movimento operário. Vargas se torna um expoente da matriz liberal autoritária. E com isso ele passa a dar continuidade ao seu projeto. Vargas recorre ao ato extremo do golpe de Estado. Em 1937, ele instaura a ditadura do Estado Novo. De 30 a 37, ele promove essas mudanças, enfim, garantias, direitos, trabalho, mas em 37 ele dá o golpe a ditadura do Estado Novo. A Revolução de 30 desencadeia mudanças políticas, como eu disse, e econômicas no país, as quais seriam realizadas em um período de ausência de democracia. Mas houveram importantes conquistas. Eu vou relacionar algumas que me recordo. Conquista dos direitos ao voto das mulheres. Se deu em 1934, quando as mulheres passaram a ter direito ao voto. Uma outra importante conquista foi a implantação da CLT,
que foi em 1943, consolidação das leis do trabalho, que antes não havia. Uma outra conquista importante foi a conquista da efetiva separação entre Estado e Igreja. Uma outra foi o início de um processo, de um republicanismo, digamos, um republicanismo laico, Estado laico. Uma outra coisa importante foi a questão do sistema previdenciário público, com a criação de vários institutos e primeiros planos habitacionais, o conhecido antigo BNH. Mas, ao mesmo tempo em que a década de 30 foi rica em conquistas cidadãs, ela se mostrou contraditória. Em que sentido? A partir de 1937, uma brutal ditadura populista foi implantada, reprimindo e até extinguindo os direitos civis e políticos conquistados até então. A partir desse momento histórico, passa-se a dar ênfase às conquistas de natureza social e ao desenvolvimentismo industrial. Na República Velha, a grande maioria da população real foi marginalizada por uma política, como eu disse lá atrás, uma política aristocrática, que valorizavam a minoria que tinha o direito de exercer direitos. Uma minoria. Na República Nova, como eu disse, que vai de 30 a 1945, ela foi marcada por contradições. Quais? De um lado, o governo garantia direitos, conquistas sociais e econômicas. E de outro, restringia os direitos civis e políticos. As oligarquias regionais, estaduais, e as hegemonias, com as hegemonias estaduais são diluídas na ideia de uma unidade nacional. Olha o que Vargas fez. Dilui o poder dos estados em prol de uma unidade nacional. E aí vem a industrialização, que torna-se uma política de Estado. São estabelecidas as regras trabalhistas, a exemplo da CLT. Vargas reforçou os espaços pessoais na política, o que dificultou o fortalecimento dos partidos políticos. Vargas reforça a ideia de que é do Estado que se articulam todos os atos do país. A noção de que a política social é uma obrigação do Estado. O Estado é quem tem condições de resolver todos os problemas, tornando-se imprescindível para a população. No Estado brasileiro, concentram-se todas as esperanças de pobres e ricos, porque o Estado reflete o polo condutor da sociedade. Tanto o povo mais humilde quanto a elite quer proteção, mas de formas diferentes. Temos então consolidado a fusão entre Estado com a figura do presidente. Estado, presidente. Tamanha concentração de poder. O Estado Novo parece ter nascido, vivido e morrido sobre a égide das transformações mundiais. E aí entramos numa questão do pluripartidarismo e o desfecho no golpe militar de 1964. Após 1945, abriu-se para a história brasileira um período de democratização, né? Que se deu com o quê? Com os multipartidarismos. E
não só os multipartidarismos, também como as liberdades de expressões que foram garantidas. O Brasil dos anos 50 mergulha na crença do desenvolvimento e no progresso. Vem aí a urbanização crescente, de forma acelerada, facilitando a expansão desordenada das cidades. E, finalmente, o país se torna mais urbano do que rural. A partir de 45, mas em especial na década de 50. As pressões políticas das massas, muitas vezes não organizadas, né, nos anos 50 e 60, rompem o cenário político brasileiro e assusta aquelas elites mais conservadoras. Criam-se as condições do desfecho autoritário do golpe militar de 64. Entendam. Nos anos que precedem o golpe militar de 64, o Brasil vivencia o auge do populismo. Aí já entramos lá. O populismo. Aquele governante populista. As massas ganharam autonomia e transformaram-se em sujeitos políticos, amedrontando aquelas elites avessas às profundas transformações sociais. As massas começam a se mobilizar, a se organizar, a exigir, e assusta as elites. E com isso, vem o que? O regime autoritário. E aí a redemocratização e o Estado brasileiro contemporâneo surgem a partir daí. Então, vamos entrar no período desse regime autoritário, falar da redemocratização até a questão da construção do Estado brasileiro contemporâneo. Começa quando? Com o golpe militar de 64, onde ocorre uma violenta repressão que atingiu setores mais mobilizados da esquerda. O regime autoritário, com diferentes fases, foi recebido positivamente por importantes setores da sociedade brasileira. Grande parte do empresariado, da imprensa, dos proprietários rurais, da Igreja Católica, vários governadores e amplos setores da classe média pediram e estimularam a intervenção militar, como modo de pôr fim à ameaça da esquerdização do governo e de se controlar a crise econômica. Era ameaça do que? De se ter aqui, através de Jango, né, uma aproximação forte com o comunismo e tal. Então isso foi lançado e a sociedade, as elites, apoiaram o golpe militar em razão disso. A história do Brasil no século XX foi marcada por duas ditaduras. O que significa isso de fato? Significa que os cidadãos brasileiros vivenciaram durante 2 longos períodos a restrição de seus direitos políticos e civis, que se deu pelo uso da violência. E quais foram esses 2 longos períodos de ditadura? Foi aquele que já falei, de 1937 a 45, foi a ditadura Vargas, e agora que nós iniciamos, que é o da ditadura militar, que vai de 1964 a 1985. Mas com isso, eu paro aqui nesse segundo vídeo e avanço num terceiro vídeo falando sobre o Estado brasileiro contemporâneo. Se você gostou do primeiro e do segundo vídeo, não perca o segundo vídeo, nós vamos dar continuidade no processo político e social brasileiro. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre minhas ideias, meus pontos de vista, visitem o meu blog de artigos, www.amauricardoso, Amaury com Y, Cardoso com S,
www.blogspot.com.br. Até o próximo vídeo, meu abraço e obrigado.